Bom, Edu, eu sou a Mariana Spezia, muitos aqui já me conhecem, outros não. Eu sou jornalista, sou diretora na LAN, a empresa que assessora o Denis na parte de comunicação, né, assessora ZRG. E queria dizer que eu estou muito feliz também de estar participando desse momento aqui histórico, né, com você, com tantos clientes da ZRG, com sócios, colaboradores da empresa, né, uma empresa que a gente falou aqui, está completando 5 anos, vem crescendo nesses 5 anos, tem um crescimento médio de 20% ao ano, isso é bem bacana, né? É bastante. Já fez trabalhos para mais de 150 empresas, 450 projetos relacionados a essas empresas. Então, assim, são números expressivos que me deixam feliz, né? E certeza que deixa todo mundo aqui hoje feliz também, principalmente pelo momento que a gente está vivendo. Então, quando a gente vê crescimento, né, a gente fica realmente extremamente satisfeito e bastante feliz. Então, queria falar hoje aqui, acho que todo mundo também conhece, né, o Gerando Falcões, é uma organização social que atua dentro da estratégia de rede em periferias e favelas de todo o Brasil. Os projetos são focados em esporte e cultura, né, para crianças e adolescentes, e qualificação profissional para jovens e adultos. Sendo um motor de geração de renda para famílias, inclusive egressos do sistema penitenciário. Tem como princípio equilibrar um propósito incendiador que move para frente, com capacidade de gestão e busca de resultados a longo prazo. E aí você fala isso, né, Edu, no seu LinkedIn, que a meta do Gerando Falcões é transformar as favelas do Brasil em comunidades que entregam educação, cidadania e renda para os seus moradores. É um sonho realmente a gente conseguir fazer isso, e eu acho que um dia a gente vai conseguir fazer isso, né? Principalmente com pessoas como você trabalhando e, enfim, incentivando outros empresários, empresas a buscar esse sonho junto com você, né? Então, estou muito feliz de novo, e o Denis já te agradeceu, e te agradeço também hoje, né, a oportunidade de estar aqui, agradeço a todas as pessoas que estão aqui com a gente também, e queria falar uma coisa para a gente começar esse bate-papo, que a sua mãe fala muito para você, e que eu acho que deveria ser um mantra para todos nós, né, que é: não importa de onde você vem, mas sim para onde você vai. Então, essa frase dela é linda e realmente deve ser totalmente motivacional, né, na sua vida, e acho que deveria ser na vida de todos nós também. Então, eu queria começar te pedindo para contar um pouquinho da sua história para nós aqui. Quem não assistiu Roda Viva vai saber, mas eu acho que muitos aqui assistiram Roda Viva na segunda, foi segunda-feira. E conta para gente, começa falando um pouquinho, então, do como você criou Gerando Falcões, tá bom? Obrigada, Edu. Você está sem som. Aí, agora vai. Eu nasci num barraco, numa favela em Guarulhos, São Paulo, e vivi os meus primeiros anos de vida numa situação de extrema pobreza e vulnerabilidade social. Eu morava num barraco de chão de terra batida. Meus pais não tinham dinheiro para me comprar um berço para dormir. Me colocaram para dormir dentro de uma banheira azul nos meus 9 primeiros meses de vida. E eu vivi numa favela que não tinha escola, não tinha creche, não tinha saneamento básico, não tinha o mínimo de infraestrutura. Por conta disso, daquela realidade, meu pai também acabou embarcando no mundo do crime e foi preso, indiciado por roubo a banco. Então você tem um big picture aqui da desigualdade, né? De, olha, isso aí vai virar bandido. Então é como se o meio colocasse, pendurasse no meu pescoço uma bomba relógio, que tinha a hora marcada para explodir. A minha obsessão de vida foi desarmar essa bomba relógio. Mas para desarmar a bomba relógio, vocês sabem que tem que ter conhecimento técnico e tem que ter, não é, paciência, equilíbrio, não é? Mas como que você tem isso sem acesso à educação e às vezes sem tomar café da manhã, sem almoçar? Então é muito desafiador. Eu consegui por conta da minha preta, minha mãe, Dona Maria Gorete de Brito Lira, que foi a inspiração da minha vida para eu tentar e lutar para atravessar e superar esse rebento. Minha mãe olhava todos os dias nos meus olhos e me dizia: filho, não importa de onde você vem, o que importa na vida é para onde você vai, e você pode ir para onde você quiser, você pode o mundo e pode tudo.
Então, eu estava na pobreza, mas minha mãe me fazia... Eu morava na favela, mas minha mãe me fazia viver no mundo, olhando para frente, para o amanhã. Por conta disso, eu fui me educar, eu fui para a universidade, não me formei, mas me eduquei. Lá eu escrevi um livro chamado Jovens Falcões. Eu publiquei de forma independente, montei 30 jovens, treinei todo mundo e vendia o livro de porta em porta por R$ 9,99. Em 3 meses nós vendemos 5.000 livros e eu usei esse dinheiro para fundar a Gerando Falcões, que aí eu acho que entra, que eu poderia ter feito qualquer coisa com esse dinheiro, mas entra um fator de contribuição. Eu queria mudar o lugar onde eu tinha nascido, eu queria estabelecer uma nova régua de performance, de impacto, de desempenho. E a Gerando Falcões foi acontecendo, né? Eu fundei com 3 pessoas, a Maiara, Amanda e o Lê Maestro. A gente foi se conectando com o centro, derrubando muros e construindo pontes. Eu acho que isso ficou muito claro ali no Roda Viva. E por conta desse trabalho todo, a gente cresceu. Então, resumindo agora a parte final da resposta, a gente deixou de ser uma ONG na favela e nos tornamos um ecossistema de desenvolvimento social que trabalha em rede com outras ONGs, com centenas de ONGs, entregando serviços de educação, de desenvolvimento econômico e de cidadania em territórios de extrema pobreza e vulnerabilidade social. A gente tem uma meta de, até o final desse ano, chegar em 1.000 favelas do Brasil, criando impacto e muito com uma cabeça de entregar serviço para o cidadão, entregar o melhor para os mais pobres. E a nossa missão, que é o que a gente acredita dia e noite, é de transformar a pobreza da favela em peça de museu. E por conta disso eu fui eleito pelo Fórum Econômico Mundial, um dos jovens brasileiros que podem ajudar a mudar o mundo. Fui eleito pelo Valor Econômico, um dos 23 principais comandantes de negócio do Brasil. E um monte de outra coisa, mas isso prova que minha história é uma história de exceção da exceção, mas é possível e meu compromisso é usar o peso social, o capital social que eu tenho para construir outras histórias como a minha e corrigir um pouco da desigualdade no país através da conexão do mercado, de políticas públicas, de tecnologias sociais, de uma visão de longo prazo para o Brasil. Sem dúvidas, você realmente é um exemplo e vai ser um exemplo para os outros jovens, principalmente aqueles que vierem de uma condição parecida com a sua. Denis, você quer comentar esse início de conversa com o Edu? Olha, eu me emociono sempre que eu escuto essa história porque ela é única, assim, né? Ou, né? Ela deveria, não deveria ser tão única, assim, a gente poder estar fazendo isso por mais gente. E eu acho que a habilidade do Edu e o carisma que ele tem como grande ativo, né? Essa forma carismática com que ele fala e ele se expressa, ela cria essa ponte. Eu acho que é isso que a gente pode, né, explorar um pouquinho essa ponte que a gente fala entre a favela e a Faria Lima, né? Os dois Fs que são tão perto, tão longe, né? O Antuô, ver os dois Fs, você já gostou, né? Já vai anotar lá. Eu não tinha pensado nisso. E aí eu até brinquei esses dias falando sobre isso, né? Brinquei no sentido de que, né, o Rio de Janeiro está mais perto ainda, né? Porque o Leblon tem gente mais, né? Como é que a gente cria uma ponte para o Leblon ou para qualquer outro lugar que seja onde a gente está acostumado a transitar e é onde as grandes decisões de negócio, os bancos de investimento, grandes companhias, né? E está cheio de cliente nosso aqui também escutando. Então eu queria te ouvir como é que você começou a criar essa ponte com os grandes empresários para que a gente aproxime os dois mundos, né? E num momento onde a gente está vivenciando, infelizmente, grandes afastamentos ideológicos, ao invés da gente ter convergências ideológicas para tentar achar o melhor dos dois mundos e pensar no que é melhor para o Brasil e não o que é melhor para o seu umbigo. Então, acho que você faz isso com muita habilidade. Queria entender como é que você começou isso e de que forma a gente pode te ajudar nessa jornada. Denis, desde sempre eu, curiosamente, entendi que o caminho da mudança passava por fazer junto. Eu acho que
não importa quanto dinheiro uma pessoa tenha ou aonde ela viva, a única forma de existir nesse planeta, no tempo, é através da colaboração. Eu acho que não tem outro jeito e outra forma. As pessoas vão ter que colaborar entre si. Anteontem o Jorge Paulo me ligou para me desafiar se eu conseguisse levantar R$500 milhão para a campanha contra a fome na qual estamos envolvidos, ele botaria mais R$500 milhão. E eu acho que é coisas como essa, de colaborar, de juntar pessoas que têm histórias completamente diferentes para construir uma coisa grande. E toda a base e a cultura da Gerando Falcões tem um hashtag, a gente tem 7 hashtags como cultura, que vai de tamo junto, pegada forte, papo reto, é nós, vai que dá, é tudo nosso, e, e trabalho duro, eu não sei se eu falei trabalho duro ou pegada forte, uma coisa assim. E que é uma cultura nossa, sabe? É originária nossa, da favela, de como a gente se formou, não é uma coisa que a gente pegou lá do Vale do Silício para exportar para cá, mas falando, é isso, ou importar para cá, é isso que a gente quer fazer. E o ponto central disso é que fazer o tamo junto, ele é o retrato do que a gente acredita. No Roda Viva me perguntaram muito, né, essa coisa de se eu tinha um lado, e eu tenho um lado, que é o lado do diálogo, é o lado da cocriação, é o lado da conversa. Acho que a favela não é nem de direita e nem de esquerda, ela tá fora, na verdade, fora da inclusão social, fora do olhar do poder público, fora de ser objeto de investimento. Então, deveríamos encontrar uma outra alternativa de produção de impacto social. E o que eu encontrei nesses anos todos é que, por mais diferente que as pessoas sejam, todo mundo tem um objetivo em comum: viver num Brasil melhor. Então, ela pode ter uma educação mais social, uma educação mais cartesiana, uma educação, seja lá o que for, mas no final do dia, todo mundo quer amanhecer num país que tenha dignidade, que tenha segurança, que você consiga transitar, que você tenha um espaço democrático acolhedor, de respeito, que a desigualdade seja menor e você não se sinta até, às vezes, incomodado pelo que tem, de ver tanta desigualdade, se sentir mal. Todo mundo quer viver num país assim. Mas esse país, ele de fato só pode ser construído se a gente conseguir furar as bolhas que cada um vive, que todo mundo tem a sua bolha, e dialogar mais, conversar mais e procurar coisas em comum que podem ser construídas. Então, quando a gente junta as tecnologias, junta os conhecimentos, junta a nossa expertise, a nossa sabedoria, os nossos mundos, a nossa visão, a gente consegue construir um impacto muito maior. Então, Denis, concluindo a minha resposta, desde o D1 da Gerando Falcões, eu sabia que eu não ia conseguir entregar o que eu queria só transitando no espaço de favela, que eu precisava ir para a Faria Lima ou a Faria Lira. Tem alguns amigos que falaram que vão trocar o nome, vão botar Faria. Agora você tem que anotar ainda, né? Faria Lira. Para dar um novo significado para Faria Lima. Então, desde o começo foi assim, e desde o começo eu encontrei pessoas do outro lado que queriam trabalhar comigo. Eu já levei mais de 1.500 pessoas na favela, desde Jorge Paulo Lemann, Sátia Nadella, família Diniz, Mariano de Bir, que nos conectou na época que ele era presidente da Microsoft, e todo mundo vai, passa uma manhã comigo, almoça comigo, entra nas casas na favela, conhece ex-traficantes, conhece empreendedores, crianças, famílias, porque esse é o Brasil real. E eu acho que o cuidado que a gente tem que ter na vida é para a gente não se permitir ficar fechado nesse Brasil, que é um Brasil um pouco irreal ou distante, ou criar os nossos filhos numa distância muito grande do mundo real, porque o que nos torna humano é a convivência. É quando a gente consegue conviver com pessoas diferentes que representam a economia real, as dificuldades reais. Eu acho que isso torna a vida muito mais bela e mostra para a gente a oportunidade de produção de impacto, que no final do dia é o que mais importa.
Perfeito, obrigada, Edu, pela sua resposta. A gente não tem, talvez, essa cultura colaborativa tão forte no Brasil como nos Estados Unidos, né? A gente não doa tanto quanto outros países, mas eu acho que o brasileiro tem a coisa do coração, né? E a gente pôde ver isso agora nessa pandemia, né? As pessoas estão doando, né? Ano passado, eu acho que o número foi de 6,5 bilhões, né, de reais arrecadados em doações, enfim, entre empresas e pessoas físicas doando. Então, acho que o brasileiro tem isso do coração. A gente só precisa realmente disseminar mais essa ideia de trabalho colaborativo, de doar de forma perene, né, para que a gente realmente veja essa mudança que a gente quer ver, né? Então, é o que você falou, tem que partir de nós também. Edu, queria que você falasse um pouquinho sobre as iniciativas do Gerando Falcões. O que você pode destacar para a gente que vem sendo feito, que tem mudado a realidade de pessoas próximas a você nessas favelas do Brasil todo? Ok. A gente, na ponta, toda a nossa teoria de mudança, ela começa com quem? Não o quê. O que a gente vai descobrir, mas quem é o mais importante de tudo. Então, a gente abre um processo seletivo anual, onde lideranças de favelas de todo o Brasil participam, concorrem. Desses, a gente aprova uma pequena porcentagem, que é o que a gente consegue fazer. Uma vez aprovado, eles são embarcados na Falcons University, que é a nossa universidade da liderança social. Lá eles são treinados, capacitados, e depois de um período de capacitação para aceleração das suas habilidades, a gente investe num conjunto de programas para eles criarem impacto na ponta. Então, esses programas são focados em cidadania, habilidades cidadãs, em cultura, esporte, em qualificação profissional, inclusão produtiva no mercado de trabalho. Temos projetos para ressocializar o egresso do cárcere também. Temos projetos de fomento ao empreendedorismo. Então, a gente tem das histórias mais variadas de jovens que são de favela, de periferia, e que passam por todo o processo de capacitação, treinamento e são inseridos no mercado de trabalho para trabalhar nas empresas de ponta do país. O Denis está participando dessa conversa e você pegar um jovem que está numa posição de extrema vulnerabilidade social, sem autoconfiança, sem autoestima, num lugar de risco e vulnerabilidade, você começar a desenvolver competências da vida, competências cidadã, competências emocionais e competências técnicas, e fazer ele evoluir de papel na sociedade, passar de ser um jovem naquele momento improdutivo, por conta de não ter recebido capacitação, de um jovem em posição de risco, para ser um jovem produtivo, um jovem bem posicionado, um jovem ou uma jovem que trabalha no mercado de trabalho, ou que está empreendendo. Então, a visão que a gente tem como ecossistema é muito de desenvolver novas competências para fazer a favela, os jovens, as famílias evoluírem de papel, até terem autonomia na vida. E essa palavra autonomia deve ser uma obsessão, assim, uma conquista, porque hoje o pobre ele não tem autonomia, hoje ele não tem autonomia nem de comer, por conta dessa crise. Então, 40 milhões de pessoas no Brasil não são CLT nem CNPJ e não tem nenhuma proteção social. E com o lockdown é como se o pneu da carroça que elas pegam reciclável para vender tivesse furado. Então o pneu da carroça furou. Elas estão desamparadas. Mas como que a gente muda isso no longo prazo, né? O que todo mundo gostaria, né? E sonharia e sonha todos os dias. Aí volta no tema de não existir fast food social e a gente ter que estabelecer uma agenda de longo prazo, um compromisso de longo prazo, um acordo social de longo prazo como sociedade e como país para conseguir atravessar esse rebento e ir para um lugar melhor. Perfeito, perfeito. Você falou de inclusão e de diversidade aí agora com a gente. Queria convidar o Denis para falar um pouquinho desse tema também, porque é um tema que as RG vem
trabalhando muito nos últimos meses, no último ano, né? Denis, queria que você falasse sobre isso. E aí, Edu, a gente emendaria na pergunta para você como que realmente as empresas podem ajudar, de fato, na melhora desses índices de diversidade. E aí, diversidade e inclusão. Denis, por favor. A gente tem, né, conversado sobre isso e se educado a respeito disso, porque eu acho que o primeiro passo, como disse o Edu ali na primeira fala dele, a gente tem que se educar, porque a gente de fato desconhece, né? A gente acha que conhece, mas não conhece. E eu tenho participado de tudo que é live sobre esse assunto, dentro do YPO, onde eu sou membro, né? Escutei várias coisas interessantes. Ontem estava escutando uma live da Magazine Luiza, lá com a Luiza Trajano, falando sobre, né, o programa que ela fez, a repercussão que isso teve, e por aí vai. Como é que você consegue não só identificar, recrutar, mas colocar nas organizações e, ao mesmo tempo, inseri-los para que eles fiquem lá, né? Ou seja, para que eles, eles perdurem nas organizações. É um desafio de médio e longo prazo, onde tem que estar todo mundo cada vez mais ciente do que está fazendo para que essas coisas aconteçam. O Gilson, acho que está no call aqui, né, com a gente, que é o presidente da Bolsa, e ele, né, as empresas da Bolsa têm um desafio lá de ESG, e que está todo mundo acordando para esse assunto. Felizmente, existe essa agenda positiva dentro das organizações, onde a gente, né, está sendo... É uma avalanche, né? Eu acho que essa avalanche está percorrendo a governança das companhias, e que eu acho que tem que vir lá de cima mesmo, tem que ser, né, da Luiza Trajano, sentada lá no board dela, né, inspirando o Fred e os seus demais, né, diretores, e por aí vai. Se a gente não trabalhar com essa perspectiva, eu acho que a gente não vai fazer o nosso papel e não vai fazer tão rápido, porque também ficar esperando que as coisas aconteçam por osmose não vai dar, né? A gente tem que ser mais afirmativo com tudo isso. A gente tem que, né, como eu estava escutando ontem, ter cotas, porque as cotas elas são transitórias, porque elas precisam endereçar uma diferença nas organizações. Não tem outro jeito da gente ajudar, né, essas coisas a diminuírem, né? A gente a elevar o patamar social, educacional de gente que até agora não tinha essa oportunidade. E eu te digo mais, eu vejo que existe falta de mão de obra no Brasil, e que quanto melhor a gente qualificar essa mão de obra que está aqui, né, que você está trabalhando lá no Focus University, como é que a gente aproveita isso do lado de cá, né? Ou seja, a gente junta isso tudo porque falta gente no Brasil, né, na base e no topo, e a gente está sempre aberto a endereçar esses assuntos junto. Então, mas conta para nós aqui um pouquinho de essa nova fase dos boards das companhias precisando disso. A gente até falou de board esses dias, né, sobre esse assunto, mas como é que as empresas que eventualmente ainda estão aqui te escutando para a gente mergulhar ainda mais nessa tua agenda? Legal, ótimo, Denis. Denis, eu acho que a questão da diversidade é uma questão também de inovação, né? Então, as empresas, elas inovam e serão inovadoras quando elas recrutarem de forma inovadora, de modo que represente toda a diversidade que existe no Brasil. E colocar essa diversidade para dentro das empresas é levar um atributo de um conhecimento da ponta, um conhecimento da última milha, dar uma temperada também com um know-how que vai ser fundamental para as empresas construírem produtos campeões, que serão produtos transformadores e produtos um pouco mais completos também, um produto que tenha um conteúdo social, um impacto social, um produto que dialogue cada vez mais também com a sociedade. Então, eu acho que todo essa história, que eu acho que é fundamental para o Brasil, do ESG, ele precisa ser materializado em metas, em metas de longo prazo, para ele eventualmente não correr o risco de ser uma peça publicitária, mas ser um compromisso transformacional de país. Então, se o ESG for materializado com KPIs e tiver conectado com a ponta e ter o esforço das companhias de fazer ele ser uma tecnologia que chegue lá na ponta, no Brasil real, eu acho que isso pode ser transformador, Denis, para o nosso país. Pode ser um mecanismo de aceleração
da redução das desigualdades e pode ser o início de uma transição de época no Brasil, porque a gente ouve que todas as empresas estão falando, todas as empresas estão se movimentando em torno disso, criando áreas, contratando novos diretores para lidar com esse assunto. E se isso for, de novo, um grande acordo, quase que é como se o mercado estivesse pautando também muito de um novo tempo no Brasil, eu acho que isso pode ser literalmente uma revolução social. Agora, a linguagem do mercado, e vocês sabem que o business, o mercado, de uma forma quase que total, funciona através de metas. Você escalona, você desdobra metas e compromissos e bota o time para ir atrás disso e realizar. Então, o ISD, a diversidade, tem que fazer parte da matriz de crescimento dessa empresa. Então, ela vai crescer porque se ela dobrar de tamanho, ela vai incluir tantos jovens negros, tantas mulheres, tantos gays, tantas pessoas vindas da ponta, das periferias e das favelas. Então, se o ISD, essa visão, ela fizer parte da matriz de crescimento do futuro das companhias, uma coisa tem que estar atrelada com a outra. Não pode ser uma área anexo à empresa. Tem que ser uma coisa imersa na empresa, tem que ser o propósito, o valor, a missão, uma coisa incendiadora. Isso vai dar até um propósito maior para colaboradores, para times, para ir atrás de sonhos, de metas, de crescimento, porque sabe que uma coisa está atrelada à outra, e quanto mais eu cresço, mais eu impacto, quanto mais eu cresço, mais riqueza eu produzo, mais isso dialoga com a minha missão. Aí isso para recrutar gente, para fazer coisa, acho que isso pode ser muito poderoso. É uma mudança de cultura para quem não mesmo. sabe, né? Para quem não sabe, Gerando Falcões é totalmente baseado em metas e objetivos, né? Tem, né, Falcone está lá ajudando e tem mais gente ajudando, né? Consultorias para poder fazer com que de fato, né, Gerando Falcões seja o que é, né? Um exemplo dentro do seu mercado também, para que isso tudo funcione. Então, é muito bacana de ver vocês na prática utilizando tudo isso que você está falando lá desde o princípio. E é uma mudança de cultura verdadeiramente, né, Edu? Pelo que você está falando, tem que estar todo mundo com essa agenda, né, do presidente à base na empresa para que as coisas de fato aconteçam, né? O Denis costuma falar, né, Denis, que não basta você trazer para dentro da empresa, mas você tem que dar a mão e fazer essa pessoa se sentir parte do todo, né? Edu, qual que é para você hoje o principal obstáculo? De repente, algumas empresas estão errando, alguns empresários, pessoas estão errando. O que é o principal obstáculo para que a gente possa avançar mais rápido na extinção das favelas? Bom, boa pergunta, né? Eu acho que a sociedade até hoje lidou com os desafios de favela e desigualdade. Fazem 120 anos que existem favelas no Brasil. A primeira nasceu no Rio de Janeiro, no Morro da Providência, depois da Guerra de Canudos. E como consequência também do fim da escravidão, onde os ex-escravos não tinham onde morar e começaram a procurar morros, e a primeira foi o Morro da Providência. De lá para cá, a franquia que mais cresceu no Brasil foi a franquia da pobreza, das favelas. Então, nós temos hoje, na última década, existiam 7 mil favelas. Nessa década, foi para 14 mil. Crescemos o dobro. E eu falo isso com pesar. E isso é maior do que as franquias de Burger King, Correios e McDonald's juntas. Isso é uma coisa gigante, é um crescimento orgânico que distribui um produto que é a desigualdade social. E a sociedade tem olhado para as favelas de uma forma que esse é um desafio aquém das nossas competências. Isso está para além da nossa capacidade de transformação. E essa abordagem fez a gente chegar onde nós estamos. Então, se a sociedade continuar abordando esse problema dessa forma, a favela vai continuar crescendo, porque está tendo um processo de favelização do Brasil. É muita favela. Então a gente precisa atacar, precisa ter uma forma de encarar isso. O meu jeito com a Gerando Falcões de encarar é que a Gerando Falcões tem dois motores. O motor 1, que eu já contei,
e o motor 2, que é uma frente de inovação social, onde nós começamos um projeto em São José do Rio Preto, chamado Favela 3D, de digital digna e desenvolvida, para implementar uma transformação sistêmica no território, porque não existe uma bala de prata para vencer a pobreza. Por exemplo, o Bolsa Família, eu sou um defensor, ele ajuda, mas ele transfere renda, mas falta ele transferir capacitação, autoestima, primeira infância, empoderamento feminino, digitalização. Então, como não tem isso, a pessoa, no geral, fica naquela renda para sempre, mas aquela renda para sempre ainda é pobreza. Então, a gente quer fazer essa transformação sistêmica. A gente vai implementar agora esse piloto, que deve durar algo de no máximo 3 ou 4 anos de implementação, e então mostrar para o Brasil, com avaliação externa, com etc. e etc., entregar para o Brasil uma tecnologia viável e escalável de transformação sistêmica de favela. Isso precisa virar política pública, isso precisa ser encarado. O que a gente está propondo é um grande acordo social. Então, nós juntamos a Prefeitura de São José do Rio Preto, o Governo do Estado de São Paulo, a iniciativa privada, o que tem de melhor no terceiro setor e ONGs, para co-criar, junto com a favela, uma solução para isso. Se vocês olharem, a NASA aporta dinheiro em mais ou menos 5 ou 6 agências espaciais nos Estados Unidos, que são teses diferentes de como chegar em Marte e colonizar o planeta. E eles devem investir algo em torno de 60 bilhões de dólares para inovarem e chegarem lá. No Brasil, falta teses de transformação sistêmica em favelas. Então, como que faz? Meio que ninguém sabe. Então, o que a gente quer é entregar uma tese para o Brasil. Falar para o Brasil, ó, se vocês quiserem, se nós quisermos como nação, aqui está um caminho. Então, a gente está próximo de chegar lá. Tem que ter muita tentativa, erro, tem que ter empresas também para fazer investimento de risco. Inclusive, eu estou captando para esse projeto e convidando empresas para participar. É um projeto ousado, mas que é também um farol de esperança para 14 milhões de pessoas que vivem nesses espaços de pobreza em favela. Que bacana, Edu. Denis, eu queria abrir para pergunta. Eu sei que o tempo está acabando, mas a gente tem tanta gente aqui que tenho certeza que está doido para fazer uma pergunta. Então, não sei se tem um recurso aqui de levantar. O Gilson aí quer responder. Eu botei ele na jogada aqui, eu expus ele aí que ele estava na linha aí. Não sei se ele quer falar alguma coisa a respeito disso ou não, mas enfim, também estamos aqui para conversar. Está aberto, então. Estou aqui, Denis, mas não vou fazer a primeira pergunta, não. Vou ficar escutando, quietinho. Não, você pode. Eu acho que você pode comentar. Acho bacana eu te ouvir também, né? Porque você está super envolvido com essas questões todas. Você fez um plano bacana ano passado lá pela B3, né? De atuação social e tem um papel super relevante em tudo que você está fazendo. Talvez você possa comentar aqui, né? Com o Edu aqui nessa conversa, complementar o que você está vendo do teu lado com todos os IPOs e etc. que estão acontecendo, enfim. Acho que hoje o dia até feliz. A gente teve de manhã reunião do Conselho da B3 Social e a gente antecipou mais ou menos 20 milhões de reais de ações do B3 Social esse ano, que seriam, enfim, originalmente destinados à educação. A gente redirecionou para a saúde e alimentação, né? Muito na linha do que o Edu comentou, diante da urgência. Acho que tem um papel da empresa também em pensar nisso, né? Então a gente tem ali um viés de educação muito forte, mas a gente está passando por um momento que necessita de, enfim, repensar. E, obviamente, os recursos são sempre limitados, mas a gente ficou orgulhoso de a gente conseguir acelerar e desembolsar recursos para saúde e alimentação, assim como a gente fez ano passado, só que esse ano a gente está fazendo o dobro do ano passado. E eu acho que o tema das metas, eu não poderia concordar mais. Acho que assim, o Edu falou muito bem. Acho que a meta te desafia, né? E eu acho que isso, acho que cada vez mais tem em todos os aspectos, seja de diversidade, sociais, quer dizer, se você tiver essa disciplina de cada vez se autoimpor uma meta e ir buscar, eu acho que tem funcionado. Eu acho que esse é talvez o chamamento que a gente tenha cada vez mais que fazer no lado da indução das empresas, né? A gente tem, dando um pouco de spoiler, né? Quer dizer, a gente entende que o novo mercado, que é o segmento de governança corporativa do nosso lado, que é um contrato privado entre as empresas que querem se listar e a Bolsa,
cada vez mais vai ter aspectos do ESG, vamos dizer, voluntariamente as empresas vão aderir ao novo mercado com aspectos ESG. Acho que a gente faz uma reforma a cada 4, 5 anos nesse segmento e cada vez mais isso vai entrar na agenda, né? Acho que esse novo mundo consumidor está exigindo isso, os funcionários estão exigindo isso, essa nova geração está exigindo isso vai cada vez entrar mais no DNA das empresas e, enfim, essa claramente é a agenda. Obrigada, Gilson. Legal. Denis, obrigadão pela participação. Alguém mais tem alguma pergunta para o Edu? Nosso tempo está acabando, só digo isso. Edu, tudo bem, Darcio? Nós temos um amigo comum, Marcelo Scherto. Uma observação e uma pergunta, né? A observação é que o evento da pandemia, este vírus que está circulando, acho que está mostrando a todos nós, né, que somos todos muito mais iguais do que a nossa classe de renda e classe social podia indicar. Então, acho um grande momento de mobilização da sociedade para a doação, né? E uma pergunta que é preocupação, né? A favela está um degrau acima do que eu estou observando aqui na cidade, e nas cidades grandes todas, né? Que são os sem-teto. Então, os sem-teto sequer tem aquele barracão com teto de zinco, a lua iluminando, como dizia o poeta, né? Esses nem têm isto. Então, como é que você enxerga, né, esse degrau para baixo ainda? Como recuperar isso? É muito desafiador, muito desafiador. Você acaba que tem, de fato, níveis de pobreza gigantescos, né, no Brasil. Você tem três Brasis aqui dentro, né? Um Brasil do topo da pirâmide, um Brasil de classe média e um Brasil muito pobre aqui, e aí tem os níveis de extrema pobreza, de pessoas que vivem em barracos feitos de lona, sem banheiro, sem privada, é um buraco no chão, e que a pessoa está ali, ela invadiu uma terra e construiu, e arrumou madeira e fez. Então, é muito próximo uma coisa da outra, né? E que depende de doações para viver. Agora tem organizações sociais que fazem trabalho com moradores, com pessoas em situação em pessoas sem teto naquele momento. Isso, enfim, depende muitas das coisas aqui que a gente está falando, que são problemas sistêmicos, depende da intervenção do poder público também. Por isso que eu tenho uma autocrítica que eu fiquei muito longe de onde se pode influenciar políticas públicas. E é possível influenciar políticas públicas sem você ser necessariamente um político com cargo, etc., com lugar de voto, etc., você pode influenciar. Então, a Gerando Falcões tem tentado construir tecnologias para influenciar políticas públicas para a gente vencer essas grandes desigualdades, e certamente as pessoas que vivem em situação de rua é uma das grandes dores e problemas que existe no país. Perfeito. Denis, acho que agora eu vou passar para você para a nossa tradicional pergunta, né, de aprendizado, de legado de esperança. Edu, obrigada. Denis, com você. Não, Edu, sempre tem uma pergunta que a gente gosta de fazer no final dessa conversa, que é justamente quais são os 3 aprendizados que você tem na tua trajetória que você quer deixar de inspiração para a gente aqui, para a gente ainda aproveitar os minutinhos aqui finais aqui, e é isso. Bom, eu acho que nunca se deve subestimar a força do espírito humano. Tem uma garra e uma jazida de força dentro de cada pessoa que, se for despertada, ela consegue fazer coisas extraordinárias. Segundo, as coisas mais importantes e que realmente são transformadoras não se faz em
em curto tempo se faz um longo prazo. Então, a gente precisa olhar para frente e planejar onde a gente quer estar daqui 10, 20, 30, 50 anos, porque 20, 30, 50 anos para nós representa muito, mas no arco de tempo do universo isso não é nada. E a gente tem que planejar que essa é a minha dedicação de vida, que a próxima geração não nasça numa favela pobre e miserável, mas nasça numa favela 3D, digital, digna e desenvolvida. E por último, o aprendizado que eu estou construindo é que se a gente conseguir produzir um acordo social e envolver as partes mais interessadas nessa história e colocar os egos no chão e fazer os acordos que precisam e fechar e consolidar qual é o problema que a gente quer resolver. A gente pode até discordar da solução, mas se todo mundo tiver consolidado em qual é o problema, não existe uma coisa que a gente não consiga fazer dentro do tempo. A gente pode fazer qualquer coisa. Então, a força do espírito humano, o acordo do tempo, tempo e um acordo social. A força do espírito humano, tempo e um acordo social. E eu acho que essas são as habilidades que as pessoas mais vão ter que desenvolver na vida também, que é essa reserva emocional aqui dentro para superar frustrações, para superar metas não batidas, para superar os desafios que a vida nos impõe, ter um plano de longo prazo, mas produzir resultados no curto, com pequenas vitórias diárias ou semanais, mas mirando sempre longe. E um acordo. O acordo é o tamo junto, é compor com pessoas que são diferentes, o mundo é cada vez mais diferente, o mundo é cada vez mais plural, e a gente vai ter que conviver cada vez mais com essa pluralidade, construindo acordo com as pessoas que estão ao nosso redor, acordos sociais. É isso, Denis, e obrigado pelo convite, fiquei muito feliz, você é um líder que eu admiro e que montou um time incrível, com muita qualidade, muita eficiência, que tem ajudado a gente também a produzir esses grandes acordos e construir resultados de longo prazo. Obrigado, amigo. É só o início, cara. Vamos fazer muita coisa bacana junto. E estava lembrando de uma frase que eu acho que resume muito o que você fez até agora e o que você vai fazer ainda mais para frente, que é, sem saber que era impossível, ele foi lá e fez. Então, né, parecia impossível olhando para trás. Eu acho que tudo que você já construiu. E eu acho que sim, quanto maiores forem os teus sonhos, inclusive, mais inspiram a gente na nossa trajetória e na nossa jornada. Então, obrigado por nos inspirar a querer mudar as coisas e vamos atrás da favela 3D. Vamos lá. Obrigado e obrigado também pelo comentário do Gilson. Achei ótimo saber dessa notícia do investimento da B3 no combate à fome, no combate à pandemia. E parabéns por juntar tanta gente. De novo, muita luz nos próximos 5, 10, 15 anos daqui para frente. Tamo junto. Obrigada, Edu. Obrigada. Muita saúde e disposição para você continuar induzindo essa mudança que a gente quer ver. Obrigadão, viu? Obrigado. Eu sei que seu tempo está curto. Pode ir lá. Denis, segue o jogo. Obrigadão. Tchau, tchau, Edu.